na literatura pertinente tem pelo menos 4 grandes grupos conceituais em que governança se encontra. O primeiro desse grupo é governança corporativa como um sinônimo de direitos e sistemas de relações. Outro significado bastante presente na literatura é governança como governo e as estruturas de poder, e aí um pouco mais se aproximando da etimologia da palavra. Outra acepção é como valores e padrões de comportamento, e, por fim, como sistemas normativos. Então, agora entrando um pouco mais em cada um desses. A governança corporativa refere-se às relações entre a gerência de uma empresa, seu conselho de administração, seus acionistas e outras partes pertinentes. Ou seja, ele atribui quais são os direitos de cada um dos integrantes da empresa e como esses integrantes da empresa se relacionam. Então, como os acionistas se relacionam à administração, como a administração se relaciona com os fornecedores, com os funcionários, isso tudo seria a governança. E aqui no IBGC também, né? É o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo o relacionamento entre acionistas, conselhos, diretoria. E essa relação vem, basicamente, da abordagem originária de governança corporativa que está presente nos países anglo-saxões. E muito atrelada à ideia de uma propriedade acionária dispersa, ou seja, quando os acionistas não se confundem com os administradores, né? Dissociação da propriedade e da gestão. A governança corporativa seria aquilo que permitiria você priorizar as iniciativas dos gestores que aportam valor à riqueza originariamente disponibilizada para essas empresas. Ou seja, são mecanismos que fazem com que os gestores, com que a administração efetivamente atue em prol dos interesses dos acionistas, que foram quem, em primeiro lugar, capitalizaram aquela empresa. Então, essa aqui é uma questão central em mercados imaturos, no qual nos encontramos, né? E que você tem uma propriedade acionária mais concentrada, mas você tem uma clara distinção entre majoritários e minoritários. No estágio mais avançado, aí a governança começa a incluir outros interesses, que é o que a gente chama de stakeholders, né? Shareholders, quem que são? Shareholders são os acionistas. Share, ação. Holder é aquele que tem ação. Stake, que é interesse. Stakeholder é quem? É todo aquele que tem interesse na empresa. Isso é a evolução do sistema. E quem tem interesse na empresa? Praticamente todo mundo, né? Desde um público interno ampliado, como os próprios empregados da empresa, quanto um público externo maior, ou seja, os próprios credores, os bancos, os fornecedores, o próprio governo, a sociedade civil. E, por fim, aqui é uma definição da CVM, que governança corporativa é um conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas. E aí, por todas, investidores, empregados, credores. Governança como sistemas de governo e estrutura de poder. Na verdade, aí é um pouco a governança como o poder deve ser exercido. Está, né? Um pouco atrelado àquela ideia anterior, principalmente quando se diz respeito ao management, né? Aquele managerial discretion. Então, como que as decisões têm que ser tomadas e como essa tomada de decisão tem que ser monitorada. Então, aqui, na verdade, qual que é a ideia? Que a governança surge para criar uma estrutura de tomada de decisões na qual o conflito de agência é minimizado. Ou seja, você cria um sistema em que as decisões são tomadas e essa tomada de decisões é monitorada de forma que o próprio processo de decision making implique num menor custo de agência. Mas a ideia é de que, por governança corporativa, você está tratando de valores e padrões de comportamento talvez mais elevados, né? E esses valores são justiça, transparência, responsabilidade. Isso também é governança. Não adianta falar que governança é meramente uma tecnicidade que vai falar o que o administrador pode fazer, quais são os direitos do acionista. A governança também tem, sim, uma importância ética. E essa acepção leva em conta essa importância ética. Que está no próprio Cadbury, que é do Cadbury Report, que é, dentro dos comitês britânicos, o mais importante, que diz que os padrões de governança refletem os padrões da companhia, que devem refletir os padrões da sociedade. Em primeiro lugar, os modelos práticos eles não correspondem a nenhuma, exclusivamente, pelo menos, a nenhuma daquelas acepções que eu disse. Eles se misturam, as 5 estão presentes. Então, quando se fala em governança na prática, você fala assim, não, eu quero que tenha compliance na minha empresa, quero que tenha accountability, mas eu quero também que tenha um estatuto que diga como o conselho de administração vai ser eleito. E, claro, é importante que a governança corporativa ela faz parte de um contexto histórico, cultural e institucional. Então, os antecedentes, né? Qual que é o embrião da governança moderna? Bom, o embrião é nos próprios países anglo-saxônicos e
surge a governança com essa ideia de pulverização de capital, né? Aquilo que eu estava falando anteriormente. Então, quando você tem a dissociação entre a propriedade e a gestão, você cria a condição para que o conflito de agência surja e também para a importância de que se solucione o conflito de agência. E é aí que vai surgir os primeiros esforços de governança. A gestão dessas empresas, ela influi diretamente no desenvolvimento da sociedade como um todo. Ou seja, aqui é um pouco da importância da governança corporativa, não só para a prática empresarial, mas para a sociedade e para o desenvolvimento econômico do país, das nações ou do mundo, né? Concentração de propriedade implica necessariamente em quê? Conflitos entre majoritários e minoritários. Uma empresa que tem uma propriedade muito concentrada, aquela massazinha ali que está com o capital pulverizado vai ter muito poder para poder se confrontar com os grandes. Muito obrigado a todos.